Começa agora, Pode Qualquer Coisa, o podcast onde tudo é possível. Com Eric Andrade e Rubens Macedo. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Eric Andrade e esse é o Pode Qualquer Coisa. Estou aqui com meu amigo de longa data, Rubens Macedo, e amante nas horas vagas. Já começou com revelação bombástica já no primeiro episódio. Ah, sempre, né? Bom, vamos lá. A idealização é do senhor, então o senhor começa. O que é esse programa? O que o senhor quer fazer? Então, o Pode Qualquer Coisa, né, foi uma ideia que foi criada aqui junto com o Rubens para que nós discutíssemos experiências de vida, né? Tentássemos trazer para esse momento que as pessoas estão mais sensibilizadas, mais empáticas, né? Ou recebendo energias diferentes do universo, para que a gente conseguisse trazer um bate-papo aqui com pessoas de áreas totalmente diferentes, né? E essas pessoas mostrassem ali algumas experiências que elas já passaram, quais foram as atitudes que elas tomaram, como que elas superaram esse momento, seja um trauma, seja uma alegria. Então tentar fazer com que todo mundo consiga aprender alguma coisa ali. É um programa de escola, vamos dizer assim, escola da vida. De fato, realmente é um momento muito delicado para todo mundo. Bom, para não datar o programa, né, nós estamos aqui sexta-feira, agora, a gravação desse programa, sexta-feira, dia 21 de janeiro, comecinho do ano de 2022. Isso aí, tentar começar o ano aí com novas energias, né, com coisas que vão trazer mais coragem, vai. Acho que a coragem é uma palavra que está faltando aí toda vez que a gente é atingido por alguma coisa externa, né, que traz uma sensação de perdido ali, que você está perdido ali, não sabe como agir, que é o caso do Covid, que é a hora que a gente está tratando. Você perde a coragem, né? Então a gente precisa de mais coragem aí para agir em várias áreas da vida, e a coragem, uma vez que você perde para tudo, né? É difícil você perder isoladamente. Então o meu objetivo aqui, o nosso, né, é trazer coragem para todo mundo aí. E eu tava estudando esses dias um pouco sobre Tantra, né? É uma área que eu gosto bastante aí. O Tantra é muito experimental, né? Ele faz com que você sempre esteja experimentando coisas novas, mesmo que sejam coisas que você já costuma fazer sempre, né? Então, você tentando, por exemplo, tomar um copo d'água. A gente toma um copo d'água de uma forma tão automática, né, que a gente esquece de como aquilo é fantástico, né? Por exemplo, tomar um copo d'água. Quando você pega ali a água, o copo, você sente a temperatura do copo, você coloca na boca e sente a água descendo por dentro do seu sistema digestório todo. Aquilo deveria ser algo que você presenciasse, né? Não fosse uma coisa tão banal. Isso serve para qualquer coisa que a gente costuma fazer. Aí é que tá, né? Num primeiro momento a gente fala, a gente esquece do quanto isso é fantástico, porque pra nós aqui, graças a Deus, a água não nos é escasso. Então a gente acaba por não apreciar a experiência porque ela é corriqueira, porque ela é normal. Pra nós, no primeiro momento, não há um desafio por conseguir a água. Não, a gente deixa de ver como uma bênção, né? E é o elemento que traz a vida, é o elemento mais importante da vida. Sem ele, você não tem nada. Exatamente. Como a gente estava falando agora, né? Muito ironicamente, porque agora o Eric ele tá em Sorocaba e tá tendo racionamento de água. Então ele agora está sem água, mas enfim, aquele negócio, né? Sem água corrente na torneira. Ok, é um problema, é um inconveniente, mas não é uma situação de emergência. Não tô passando sede aqui, né? Exatamente. Se você precisar beber água ou ingerir qualquer líquido para se nutrir, você consegue. Mas mesmo assim, já é um inconveniente. Agora você, por exemplo, passou a ter uma atenção para sua torneira que você outrora não tinha. Exato. Porque até então você sempre abriu e saiu água. Faz todo sentido. Tem uma experiência, né, que o pessoal costuma fazer sobre
tem um pessoal meio alternativo que vive de luz. Não sei se você já leu sobre essas pessoas, né? Sim, já ouvi falar. E esse pessoal passa por um processo de 21 dias sem comer, né? Que é o processo que eles transformam ali Tem todo uma questão técnica envolvida, né? E uma questão mística também. Mas esse processo de 21 dias, eles passam os primeiros 7 dias sem ingerir nada, inclusive água, né? E no 8º dia é o primeiro dia que eles tomam um copo d'água. E aí... Então é jejum absoluto por 7 dias? É absoluto por 7 dias. E pelo que dizem, né, quem passou pelo processo aí, que você desfalece, né, praticamente nos primeiros 7 dias, você tem que fazer acompanhado, inclusive. Tem até um spa lá em Atibaia, se eu não me engano, ou é Itatiba, que o pessoal, você paga para não comer. Eu acho ótimo isso. Eles te treinam, né, para esse processo. E aí quem fez o processo fala que o 8º dia é fantástico, porque você toma água e você fica todo contraído, né? O seu sistema digestório ali, se você não utiliza como qualquer parte do seu corpo, ela vai atrofiando, né? Então, quando você toma água no 8º dia, parece que é uma onda, assim, que invadiu o seu corpo, sabe? Você sente a água desde da língua até o estômago, assim, é um negócio que parece ser absurdo, né? Porque aquele negócio, né, é uma necessidade fisiológica. Você não pode, em teoria, em tese, você não pode ficar sem. Então você imagina, né, o que é você... Às vezes nessas situações você descobre a diferença entre o que você quer e o que você precisa. Porque num primeiro momento não ter um grande amor... Puxa vida, realmente nos produz uma escassez, é triste, a gente gosta de ter companhia, tudo mais e tal, mas você atravessa anos, infelizmente, para quem não faz isso voluntariamente, atravessa décadas sem e sobrevive. Passe uma semana sem fazer as necessidades fisiológicas básicas, ingerir alimento, ingerir água e urinar e qualquer coisa. E aí você me descreve qual período é mais tortuoso. Exatamente. Mas eles têm uma teoria envolvida, né? Por exemplo, você tem uma glândula no cérebro, que é a glândula pituitária, né? E é onde fica o seu 6º chakra. E essa glândula, dizem, né, que ela consegue controlar todos os processos do seu corpo de forma que você não necessita de alimento. Então, eles dizem, né, que quando você começa a ingerir alimento lá na sua infância, você atrofia essa glândula. E esse processo de 21 dias faz com que ela retorne à ativa, né? Não sei até que parte isso é verdade, ou se realmente acontece, ou se não acontece, mas existem algumas pessoas aí no mundo vivendo de luz, né? Dizem, né, também, não sei se... Só convivendo mesmo para saber, né? Vivendo de luz no sentido de que eles não têm mais uma necessidade do alimento, que eles conseguem... se você quer comer, ótimo, você come, não vai comer nada pesado ou alguma coisa assim, mas não tem essa necessidade. Né? Não sei até onde... Eu sempre estudei muito essas coisas porque... Eu acho que qualquer limite que você... Eu sempre tentei ultrapassar qualquer limite, assim, corporal, vamos dizer assim, né? Até já fiz sono polifásico. Não sei se você já leu sobre sono polifásico. Opa! Já? Eu quero... Só pra gente não perder, eu quero dar o meu input sobre essa questão do pessoal que vive de luz. Sim. Eu sou um tanto quanto cético em relação a isso, porque eu já ouvi essa tese alguma vez, talvez não tão detalhada assim, mas sobre, sim, que comer é um vício, é uma demanda que foi criada ao nascer, porém se você não tivesse tido esse vício criado, você poderia perfeitamente fazer o que essa gente relembra de fazer.
Então, em tese, por esse princípio, isso quer dizer que um bebê recém-nascido não precisaria ser alimentado, não precisaria ser nutrido? Sim. É aí que eu tenho medo de ser pseudociência. Exatamente. Eu acho que é um lugar muito complicado, porque aí é que tá, esse bebê, enquanto ele tá no útero, enquanto ele tá no ventre, ele tá sendo nutrido através do cordão umbilical, então ele tá sendo alimentado de alguma maneira. Então, e essa é uma coisa que é involuntária por parte da mãe. Ela não tem como frear, ela não tem como barrar isso também, em tese, né? Até a informação que eu tenho até aqui. Exato. Então essa criança, ela tá passando por todo um processo de gestação, sendo nutrida, sendo alimentada. E aí, ela vem ao mundo e alguém te diz que você, dali em diante, você não precisa mais dar alimento para ela. Eu gostaria de ver eles experimentarem fazer isso. Eu acho que a taxa de sobrevivência seria 0. Também acho. Eu acho que se eles são tão confiantes assim, eles deveriam pagar um estudo científico, né? Para estudar essas pessoas que vivem de luz, se realmente vivem. E aí eles vão ter mais base para poder afirmar com certeza, né? Eu duvido muito que exista literatura científica que sustente essa tese. Agora, sim, nós temos alguns vícios alimentares, Nós ocidentais, nós temos uma tonelada de vícios alimentares. Então, eventualmente, fazer essa prática de um jejum, que eu não sei o quanto eu aguentaria esses 7 dias. Mas você se tirar do vício de certas coisas, sim, sem sombra de dúvida que é saudável. E talvez um corte brusco possa ser. Eu agora, por exemplo, deve ter uns 4 ou 5 dias, que eu finalmente resolvi experimentar cortar o que é chamado de besteira, né? Que é salgadinho de pacote, biscoito, bolacha, doces em geral. Uhum. Não tô sentindo nenhuma crise de abstinência ainda. Eu sei que uma hora ou outra a tentação vai aparecer, mas entra naquela coisa. O que você quer versus o que você precisa. Exato. Né? Porque precisar de biscoito de chocolate eu não preciso. Não, você não precisa. Essa questão aí essa ruptura brusca é muito importante mesmo. Você tá 5 dias, por exemplo, sem ingerir. O ideal seria você, já que você tomou essa decisão, se manter assim até a hora que você bater uma ansiedade assim de comer ou alguma coisa do tipo e você for lá e comer, você tentar manter uma frequência. Por exemplo, eu comi bolacha hoje e eu fiquei 10 dias sem comer. Então, beleza, a cada 10 dias eu vou comer bolacha. E aí você tem um dia ali do lixo, que eles chamam. O dia do lixo, dia de trapaça. Porque aí você não vai se auto-sabotar, entendeu? Você vai falar, não, eu não vou comer hoje, por mais que eu esteja com vontade, porque vai chegar no dia do lixo e aí eu vou comer. E aí você se sustenta com essa ideia, né? Você se engana, vamos dizer assim, mas nada mais do que o seu cérebro lutando contra o seu corpo, né? Então você vai criando esse hábito, aí até chegou no dia do lixo, aí você enfia o pé na jaca mesmo. Aí o que vai acontecer? Exato. Você vai passar mal, porque você passou todos aqueles dias lá sem comer besteira. E aí você vai lá e come um monte de besteira, você vai passar mal. E aí você já vai criar um gatilho contrário para aquilo, vai? De pensar, eu vou comer, vou passar mal. Então, o dia do lixo é muito importante para você se controlar dentro dos seus objetivos aí. Seja qualquer um deles, né? Eu tô falando de alimentação, mas pode ser qualquer outra coisa aí que você sabe que não é bom para você, mas que você não consegue largar. Exatamente. Nossa senhora, agora abre leque pra tanto assunto, eu não quero me perder. E eu não esqueci da questão do sono polifásico, eu vou te perguntar ainda. Você falou da coisa de... eu tô com vontade de comer uma determinada coisa. Eu queria muito deixar isso registrado aqui no programa, porque é um princípio que eu amo de paixão, que é desejo e vontade, como foi definido em Kant. Desejo, como definido por Kant, desejo é tudo aquilo que brota dentro de você sem que você possa controlar. Certo. É fruto das pulsões do indivíduo. E vontade é tudo aquilo que você delibera por fazer a partir da razão em relação ao desejo. Então, eu desejo comer um biscoito. Mas a minha vontade é de estar bem num terno no final do ano. Quem vai ganhar, desejo ou vontade?
Se eu chegar no final do ano e vestir muito bem um terno, muito provavelmente é porque a vontade venceu o desejo toda vez. Ou mais vezes. Venceu um número suficiente de vezes. Sim. Quando eu comer um quindim, como é o exemplo que o professor Karnal gosta de usar, eu vou cair no quindim. Cedi ao desejo. São 30 segundos de prazer na boca, o resto da vida no culote. Paciência. Exato. Então, eu comecei agora... Comecei agora, não. Na verdade, já faz um bom tempo, né? Que eu comecei, assim, nível 1 do método Wim Hof, né? Eu tô me limitando ao banho gelado e exposição intencional ao frio. Olha, é uma ideia impensável para a maioria avassaladora das pessoas. Eu prometo para vocês que é perfeitamente possível. Eu tomo banho gelado, ou enfim... banho gelado, enfim, simplesmente com o chuveiro elétrico desligado, né? Tipo, a água do jeito que ela vem da caixa d'água. Tô fazendo isso há... Já deve ter mais de um ano, né? Eu tava fazendo de maneira intermitente, hora eu tomava quente, hora eu tomava frio. Tô fazendo isso agora de maneira consistente, agora é praticamente só banho gelado. Só quando eu quero relaxar a musculatura, eu tomo um banho quente de manhã. Mas normalmente só gelado. E acho que desde que começou a pandemia, eu fiquei gripado uma vez. E eu tinha comprado um set de jaquetas militares super bacana, antes da pandemia ainda. Eu comprei um conjunto de jaquetas super legal. Não consigo usar. Mas porque você não quer usar ou porque para manter essa exposição ao frio ou porque você não sente frio mesmo? Porque eu não sinto frio. Aliás, não sinto frio. Também essa é uma outra coisa que é interessante definir. O que quer dizer sentir frio? Porque se você me pergunta se eu racionalmente sinto que está frio, sim, eu sinto frio, eu percebo o frio. Mas o que a maioria das pessoas entende por sentir frio quer dizer sofrer com frio. Sofrer com frio? Não, eu não sofro, mas eu sinto. Eu sei que está gelado. Mas eu simplesmente não sinto a necessidade. Eu efetivamente consigo pedalar na garoa, 13 graus, e tô bem, mesmo. Por exemplo, se eu tô num ambiente que tá frio, eu começo a bocejar. Não sei por qual motivo, mas eu começo a bocejar assim, igual doido, sabe? Mas o frio em si, a sensação do frio, de tremer ou ficar arrepiado, eu não sinto. Mas às vezes eu tô conversando com alguém assim e tá frio, e aí eu começo a bocejar. Eu até falo pra pessoa, falo, é muito estranho o que eu vou te falar, mas eu tô bocejando porque tá frio. Não é porque eu tô com... Você tá me deixando tedioso, alguma coisa do tipo. Aí a pessoa fica sem entender mais ainda, né? Acho que eu sou doido, mas acontece, é muito estranho isso, né? É engraçado, eu até já pesquisei a respeito, não encontrei nenhum motivo, assim, físico para poder explicar isso. Uma vez eu tive uma experiência com frio, porque eu também sou dessa, não é uma rotina que eu tenho de tomar banho gelado igual você, né? Aí você é bem mais corajoso. Não é nem corajoso, né? Acho que você cria um hábito, porque é bom tomar banho gelado, né? Mas tem dia que eu não tô afim mesmo, assim, aí eu não tomo. Mas eu também tomo às vezes. Mas um dia, cara, eu tava no antigo apartamento que eu morava, tinha uma piscina lá no prédio. E eu gosto muito de natação, né? Então sempre que eu podia eu ia lá pra nadar. E um dia tava frio e a piscina não pegava sol de jeito nenhum. Ela ficava entre dois prédios, né? Então a água era gelada sempre, assim. E tava frio e eu falei, que se dane, né? Eu vou nadar e acabou. Aí eu fui, eu nem quis ver a temperatura da água, eu só pulei. E aí eu fiquei lá, assim, parado, uns 5 minutos em posição fetal, né? Que tava muito gelado. Se arrependeu da sua ideia? Mas muito, muito gelado. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu falei, eu vou começar a nadar pra eu esquentar e aí vai passar, né? Cara, eu nadei, sei lá, a piscina era grande, tinha uns 25 metros, assim, eu nadei umas 10 piscinas, vai, ida e volta. Aí nadei as piscinas, aí consegui nadar e tudo tranquilo, eu falei, tá bom, já não vou ficar aqui não, eu vou subir porque tá muito gelado. A hora que eu saí da piscina, cara, me deu uma hipotermia, assim, eu acho que é hipotermia, né? Parecia que eu tinha fumado, assim, 1 quilo de baseado, sabe? Seguido, assim, eu não conseguia focar e o olho virava, assim, ó. Nossa, tava muito doidão. E aí eu ainda tinha que pegar o
a minha roupa que ficou do outro lado da piscina, passar por um murinho assim, andando. Eu nem sei como que eu subi no apartamento. Nossa, foi uma sensação muito estranha, assim. Eu perdi totalmente o senso, assim, de equilíbrio, de tudo. Aí eu subi, tomei um banho quente e tal, e depois foi voltando aos poucos. Mas, nossa, cara, impressionante. Aí eu fiquei pensando, falei, tem gente que nada, assim, 1 hora na piscina com gelo, né? Ou ficar lá na banheira de gelo e tal. Eu acho que deve ser uma experiência que você tem que fazer progressivamente, né? Não dá pra você ir lá e já dar as caras e fazer. Ou eu que sou meio fraco pra isso também. Mas foi muito estranho, cara. Uma experiência única. Desorientação produzida por choque térmico. Não sei, pode ser. Bem isso mesmo. Nada é impossível, né? Sim, é uma coisa que tem que ser feita de forma gradual. O começo é realmente bem complicado, é uma torturinha. Dica importante para quem quiser tentar, tá? O grande segredo mesmo é fazer a água correr pela espinha, pescoço, e a água correr pelas costas. Os primeiros 5 segundos são tortura. Quando você tá acostumando, vai ser tortura por muito tempo. Mas mesmo eu agora, com a prática, o lance é esse: deixa a água correr pela espinha, pelo pescoço, desceu costas, 5 segundinhos, pronto. Depois você já tá normalizado, tá ambientado. Segue a vida, toma o seu banho, vai tá tudo tranquilo. E aí, porque você acostumou com isso, provavelmente essa experiência de mergulhar numa piscina gelada vai ser muito mais de boa, vai ser muito mais tranquila. E porque você pulou direto, é que não foi tão ruim. O problema é quando a piscina tá gelada e a pessoa fica tentando colocar a pontinha do pé, aí vai descendo devagarinho. Ela vai sentir aquela tortura pelo corpo inteiro até a imersão completa. A pessoa pode ficar 30 segundos nisso. Imagina, pega e pula direto, né? Sempre verifique com o seu médico a possibilidade de fazer isso. Vou colocar um disclaimer aqui para não encorajar ninguém a fazer doideira. E para quem tá se perguntando o porquê dessa maluquice, por que raios alguém toma banho gelado, qual que é o benefício? Bom, vamos lá. Reforça couro cabeludo, melhora o sistema imunológico, como eu já narrei aqui, e estimula a queima de gordura marrom e ajuda a preservar a musculatura após a atividade física intensa. Então, é bacana. O banho quente tem os seus benefícios também, né? O banho quente produz relaxamento, tudo mais e tal. Mas pra quem me conhece, sabe que eu sou cabeludo, vê aí na thumbnail do programa, né? A minha queda de cabelo ao lavar a cabeça, a quantidade de cabelo que saía, que soltava na minha mão, depois que eu comecei a tomar banho gelado, praticamente despencou, zerou quase. Nossa, legal. Então, tipo, é bem legal, é bem bacana. Tem um benefício anti-envelhecimento também, né? De firmeza de pele e tudo. Tem mais algumas coisas. Eu tô lembrando dessas básicas, mas tem mais coisa. Tem uma listinha bacana. Dá pra achar essas coisas no Google. Tem tabelinha que mostra os prós e contras do banho quente e banho gelado. Então, dependendo do que você tá querendo fazer, é bem bacana. Os dois, você pode fazer uso terapêutico tanto de um quanto de outro. Não, é bem bacana mesmo. Acho que tem que seguir Você tem que sempre colocar os seus limites aí à prova, né? Isso sempre acaba te trazendo benefícios, desde que não sejam limites mortais, né? Exatamente. Saber até onde você pode ir. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e vai voltar para finalmente falar de sono polifásico. Um novo conceito profissional em tratamento de pele com base nos mais potentes e modernos princípios ativos dos laboratórios internacionais. Com um sistema avançado de prevenção e correção, a Ópicos possui protocolos projetados para tratar efetivamente específicos problemas de pele comumente presentes nas cabines de todo o mundo, como lifting, clareamento, rejuvenescimento, preenchimento, refinamento, renovação celular, entre outros. Garanta resultados surpreendentes com a linha profissional e os potencialize indicando a linha Personal Care. Bem-vindo ao mundo skincare da ciência avançada, segura, eficaz e duradoura. Para mais informações, acesse www.lojaopicos.com.br. Muito bem, estamos de volta com o Pode Qualquer Coisa. E aí, sono polifásico, afinal de contas, o que é isso? Então, o sono polifásico Eu cheguei a fazer isso Eu tava lendo um livro, era um livro de... Chama O Jogo, né? É um livro de conquista, mostra a história de um cara que era feio pra caramba, tímido, e o cara fez um curso lá de conquista e tal, e ele conta essa história aí da vida dele, né?
E lá nessa história, né, ele montou um clube, na verdade, para dar esse curso junto com outras pessoas. E aí ele resolveu fazer o sono polifásico. E aí eu fiquei curioso, né, a respeito disso. Falei, pô, para mim seria bem interessante eu precisar dormir só 2 horas por dia e ter 22 horas livre, né, e ficar tão bem quanto uma pessoa que durma 8 horas, do que manter essa perda de tempo, né? Eu não acho que seja uma perda de tempo, mas na minha cabeça da época era de dormir 8 horas por dia. E aí eu comecei a estudar o sono polifásico, né? E ele tem algumas etapas, né, que você pode ir seguindo gradativamente, mas como eu já pulei na piscina gelado direto, eu já fui direto para a última etapa, né? Que esse é o meu estilo aí, que eu acho que a gente... Depois eu até explico um pouco do porquê que eu gosto de fazer isso, indo direto ao último level do que ir gradativamente. Qual que é o último level do sono polifásico? Você, a cada 4 horas, você para o que você está fazendo, vai em qualquer lugar, você dorme uma soneca de 20 minutos. Só 20 minutos. Isso é o sono polifásico. Então, você deu 4 horas, você vai lá, dorme 20 minutos, acorda. Você tem que acordar, não pode dormir mais do que 20 minutos. Você põe o despertador lá religiosamente, acorda. Não importa o que você está fazendo, então você não pode ter vida social para fazer sono polifásico, né? A primeira semana é foda pra caramba, você vai ficar morto, né? Na primeira semana, até você entrar num esquema e tal. Mas eu fiz isso, sei lá, umas 3 semanas e aí eu parei. Primeiro porque eu tinha que trabalhar e segundo porque é difícil você ter pessoas que vão acompanhar aquilo com você, entender aquela situação que você faz, né? Tudo certinho. Então eu acabei não dando continuidade nisso, mas tem pessoas também que vivem dessa forma tranquilamente e elas são felizes assim, né? E além do tempo que você ganha, né, de vida aí por dormir menos, você consegue uma coisa que eu tenho até hoje, graças a isso, teste que eu fiz aí de 3 semanas. Porque qual que é o sentido dessas sonecas, né? Você tem 2 tipos de sono, o REM e o NREM. Então, geralmente você tem um ciclo ali de 2 horas durante a noite de sono, 1h30 de sono NREM, que significa movimentos rápidos dos olhos, né? Em inglês, o REM, e o NREM seria sem esse movimento, né? Não movimento. Tá. Então, porque durante o sono você tem uma tremida ali no olho, né? Na hora que você está em um ciclo ou no outro. E aí o sono REM, que ele dura meia hora nesse ciclo de 2 horas, é o sono que você realmente descansa, né? Que você sonha, que você tem um sono profundo e tudo. E quando você faz o sono polifásico, o seu corpo se adapta para você ir direto para o sono REM. Então você tem 20 minutos de sono REM ali, esses 20 minutos. Tá. Então no final das contas você tem o descanso, você tem todo esse processo, mas em 2 horas ao invés de 8 horas, né? E até hoje eu consigo, por exemplo, a não ser um dia específico, sei lá, tô muito animado com alguma coisa ou tô ansioso com alguma coisa, mas 95% dos dias eu deito e dá 2, 3 minutos e eu já tô dormindo. Então foi Nossa senhora. É uma experiência bem bacana que eu tive, né? E que trouxe benefícios. Eu acho que todas as experiências que você faz, dando continuidade nela, você vai acabar tendo algum benefício e que você vai poder usar na sua vida, né? Pra frente. Então foi bem bacana. Quem se interessar, quiser dar uma pesquisada, você pode começar com uma fase menor, né? A soneca, você pode, por exemplo, dormir 6 horas por dia e fazer uma soneca de 20 depois do almoço. Aí depois você dorme 4 horas por dia, faz 2 sonecas de 20, uma depois do almoço, outra 7 horas da noite, 8.
E assim vai, né? Você pode ir gradativamente. Tem vários tutoriais também pelo Google que você pode dar uma pesquisada. Nossa, que inveja. Eu preciso do meu sono de beleza de 7 horas, senão eu fico insuportável. Eu também, hoje em dia eu sou assim, cara. E 7 horas é pouco ainda. Às vezes tem que dormir mais, assim. Eu tento dormir mais, né? Tento pelo menos 8 horas por noite, porque... Até porque se eu dormir menos de 8 horas, eu não lembro. Eu gosto, assim, de relembrar o que eu sonho, né? Tentar analisar alguma coisa ali que possa estar no meu inconsciente e tal. Mas o sono polifásico é muito interessante, assim, para você conseguir usar melhor do seu sono, né? Você vai aprender ali o seu sono profundo direto. A Sheila, por exemplo, a Sheila, minha noiva, ela fica besta de ver a velocidade. E é um processo muito automático, assim, sabe? Parece que eu deito e concentro ali e acabou, e eu dormi. Muito legal. Deita e capota. Deito e capoto, bem assim. Ela fica brava, né? Porque agora tem a neném aqui que acordar pra, às vezes, dar um suporte, né? E tudo, e eu tô lá igual uma pedra lá, dormindo. Ai. Mas faz parte. Agora, e deixa eu te perguntar um negócio. Você falou lá no comecinho do programa sobre o Tantra. É senso comum, que eu também já ouvi falar, mas eu nunca fui atrás de estudar, não iniciei estudos no Tantra. No senso comum, o Tantra tá relacionado quase que exclusivamente à sexualidade. E afinal de contas, o que é? Isso é um erro, né, que o pessoal tem. Não é um erro, né? Isso é o que foi causado pela mídia, né, na cabeça. Como sempre, né? E o pessoal do Ocidente mesmo, ele costuma associar isso, né? O Tantra é totalmente oriental, né? E eles associam o Tantra a isso, mas o Tantra é muito maior do que o sexo, né? Na verdade, o que você vivencia no sexo é só uma parte do que você deveria vivenciar na vida do Tantra. Então, o Tantra é mais um... Eu gosto do Tantra bastante, assim, da filosofia, tudo, mas eu acho muito ritualístico, né? E eu sou uma pessoa muito prática para seguir ritual, então começa aquela enrolação de faz isso, tal dia, tal hora, dessa forma, eu já começo a meio que desistir do negócio. Então eu me vi muito mais no taoísmo do que no Tantra. Mas, lógico, o Tantra tem aprendizados maravilhosos aí, principalmente essa questão do vivenciar qualquer coisa que você vai fazer, né? Isso é uma coisa que hoje em dia o pessoal não tá fazendo mais, né? Antigamente eu acho que era melhor, assim, o pessoal tinha mais essa consciência de... Não sei se você gosta muito da questão de chakras e tal, se você acredita, né, nessa parte energética e tudo, mas... Eu vejo, hoje a religião que eu tenho, assim, essa questão energética mesmo, né? Porque isso é algo que eu já vivenciei, fica até para outros episódios, mas que eu já vivenciei na prática, então eu sei que existe, sabe? Eu sei que tá ali, que você consegue usar aquilo de alguma forma. Então, todas as filosofias que eu escuto ou que eu estudo a respeito, eu tento... mesmo cristianismo ou qualquer outra, eu tento transformar aquilo de uma forma de energia, né? Pro meu entendimento. Mas eu acho que, por exemplo, essa questão de hoje tá meio aéreo, depressivo e tal, é um pouco dessa falta de vivenciar o que você tá fazendo, né? Por exemplo, ninguém hoje... É muito difícil você vivenciar algo de verdade, né? A gente trabalha muito no automático e tirando uma coisa ou outra que exija a nossa atenção ali, porque é perigoso se você não prestar atenção ou porque qualquer outra coisa, você faz tudo no automático, assim. Você vai... Enquanto você tá lá comendo, por exemplo, você já tá pensando no que você vai fazer depois e esquece do que você tá comendo, do sabor que você tá sentindo, da textura da comida, se você está mastigando o número de vezes suficiente, se você está sentado na posição correta, se está machucando suas costas, qual que é a posição das suas costas que é melhor para você.
Você consegue imaginar tanta coisa assim, o seu corpo vai estar fazendo no momento exato que aquilo sim traz você pra dentro, né? E a gente tá muito aéreo aí pensando no que a gente vai falar na nossa rede social, ou o que vão pensar, ou o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, ou o que será que fulano o que minha mulher tá pensando de mim, sei lá, essas coisas de fora faz com que a gente se perca, né? E aí conforme você vai perdendo, isso é muito se você estudar os chakras, tá faltando chakra base, para as pessoas hoje em dia. Então, o chakra base é o que lida com essa coisa mais interna de vivenciar, de tocar, de sentir o cheiro, o gosto, né? E tá ali vivo, essa é a palavra. Então, quando você começa a se voltar para dentro de você, por exemplo, eu vou fazer um café agora, eu sei a quantidade que eu vou usar de café ali que eu já sempre uso para fazer o café que eu gosto, com a quantidade de água certa, na temperatura tal, e beleza. Mas e se hoje eu pôr um pouquinho mais de água? Vamos fazer um teste. Tá ali naquela situação. Então, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida que você tenta focar assim pro que você está fazendo, viver aquilo de verdade, isso aí te dá... Tem muita coisa em volta ali que vai que vai fazer com que as coisas vão entrando no fluxo, sabe? A gente fica tão preocupado em... Eu tô falando assim, mas é a minha opinião, tá? Depois, se um psicólogo vier falar alguma coisa a respeito, beleza. Mas essa é a minha visão ali, do que eu acho, né? Que acho que não é o que eu acho que as pessoas devem fazer, é o que eu acho que as pessoas devem tentar fazer. Às vezes, para algumas pessoas funcionam, para outras não, mas a gente tem que ser um cientista da vida, né? E tá sempre testando coisas novas para nós, né? Porque tem muitos tutoriais aí na internet de muita coisa que o pessoal vai colocando e tal, mas aquilo não é para você. Você tem que criar o seu próprio tutorial, né? Você só cria isso experimentando coisas novas, vendo o que você gosta, o que você não gosta e trazendo vivência para sua vida ali de coisas diferentes, com alimentos diferentes, com sensações diferentes, ambientes diferentes, pessoas diferentes. E aí você começa a ver ali só o que você não gosta, né? O que não te faz bem, e aí você vai excluindo essas coisas e aquilo vai te levando para um caminho aí novo. É a famosa prática de consciência plena, né? Que ficou tão popular no Ocidente. É uma coisa bem terapeuta holística de Los Angeles, né? Bonitinha. E aí o problema é que gente esquisita populariza essas filosofias e aí a filosofia perde credibilidade. Exatamente. Não, tem o pessoal do Oriente mesmo, a gente tava falando do Tantra, acabei saindo fora aí, né? Mas o Tantra nada mais é do que isso. Por exemplo, você vai ali no parque e ali tem aquela árvore ali plantada ali. Ninguém liga pra árvore, a árvore tá ali, sempre teve e tal. Ela sempre esteve lá. Exatamente. A árvore sempre esteve ali e tal. Você vai lá na árvore e aí você começa a olhar a árvore ali, sentir a árvore, falar, nossa, tô dando o exemplo da árvore, por mais tosco que seja, né? Mas é mais ou menos isso. Você ir ali, olhar para aquela árvore. Por exemplo, quando eu ia viajar assim para um lugar que eu nunca tinha ido, e aí eu tava lá na estrada assim, e tinha aquela montanha assim de verdinha, né, com as vaquinhas e tal. E aí você tá na estrada ali passando naquele... E aí eu sempre fiquei pensando, como será que era aqui 300 anos atrás, sabe? Eu sempre penso isso de qualquer lugar que eu vou. Ou, sei lá, 2000 anos atrás. Será que essa estrada tava aqui, era uma estrada de terra? Será que era uma grama verde ali, ou tinha uma casa, ou foi destruída por um dinossauro? Sei lá. Coisas assim. Pois é. Então. Aí,
isso sempre foi meio automático, assim, a minha cabeça viaja, né? Então, esse tipo de vivência, assim, de você tá ali, né? Pensando, por mais que seja uma coisa besta ali, mas você tá ali vivendo, você tá vendo a graminha verde ali no e tal, e aquilo te traz pra... Por mais que você esteja viajando nas ideias, aquilo te traz pra você, né? De uma forma sua, diferente e tal. Mas isso tem que ser automático, né? Não adianta você falar... agora eu vou começar a olhar o morro lá e pensar o que aconteceu no passado. Não, você pode começar com coisas que você gosta, né? Como eu falei, da comida mesmo. Vai comer a comida lá na sua casa, da casa da sua mãe, da sua mulher, ou marido, ou o que seja. Sente os temperos da comida, né? Você é um cara aí que sempre está cozinhando, colocando tempero. Sempre, tô só esperando o convite aí para o almoço aí na sua casa. Então, você acho que já tem mais essa filosofia, né, de sentir as coisas e tal. Mas isso é importante, é isso que deixa a gente vivo, né, que faz com que a gente tenha comece a olhar para as coisas de uma forma diferente. Tem umas coisas que são de sabedoria do interiorano, que são muito gostosas de você pegar. Tem um forró muito antigo do Luiz Gonzaga, do Gonzagão, que eu não vou conseguir lembrar o nome da música agora, mas que no refrão ele diz que tem coisas que, para modo de ver, o cristão tem que andar a pé. E aí ele segue cantando sobre as maravilhas da estrada quando ele tá caminhando no sertão. Então são os pequenos detalhes, é a florzinha amarela que ele encontra pelo caminho, é o sabiá cantando, esse tipo de coisa. E aí, então, eventualmente, nessa analogia, né, se você tá de carro e passa muito rápido por uma estrada que você levaria meia hora se você fizesse o trajeto a pé, você não vai ver as mesmas coisas estando de carro. E mesmo estando a pé, a gente, nessa correria que a gente vive nas grandes metrópoles, a gente não para pra prestar atenção nessas coisas, mas às vezes você tá passando por um viaduto inteiro de concreto. Se você aprender a parar pra prestar atenção, você vai ver que às vezes em rachadura no meio do concreto consegue nascer um raio de um raminho de planta e brota uma flor. Como que chega ali? Pois é. Mas aí é o jargão do Jurassic Park, né? A vida sempre encontra um caminho. Exatamente. Eu tava lendo um livro lá sobre... É do Osho, é um livro sobre Kundalini, né? Aham. Kundalini é um assunto bacana aí que fica para um próximo episódio. Mas lá ele falava que, por exemplo, muitos monges lá indianos, né? Ou do Tibete, eles iam estudar no Ocidente para tentar trazer conhecimento técnico-científico pro estudo da meditação. Então, se você pegar alguns dos monges lá mais importantes lá do hinduísmo, lá do Tantra mesmo, a maioria estudou no Ocidente. Então ele teve uma base lá na Índia lá de meditação, da parte espiritual e concentração de energia e tal, e foi para o Ocidente para tentar racionalizar isso, né? E depois eles voltam para lá para passar esses conhecimentos para as pessoas. Então, isso foi um negócio que eu li que eu achei interessante, até porque eu achei que o pessoal lá que faz a meditação, principalmente lá na Índia, eles eram meio, não diria preconceituosos, né? Porque você falar isso numa escala espiritual é até errado, mas eles têm um senso assim de que o ocidental não tem a menor noção do que é a parte energética e como trabalhar isso interiormente e tal. E aí eu li isso e falei, que bacana, né? Pelo menos eles tentam achar um equilíbrio aí, né? E para um cara desse que tá lá numa escala espiritual alta, né? Tentar encontrar um equilíbrio entre o racional e o espiritual ali, é porque esse é o caminho certo, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Então não adianta a gente ficar sempre tentando teorizar as coisas ou só ficar viajando lá nas ideias sem encontrar um meio termo aí, porque
se você não tiver esse equilíbrio, você não consegue concluir nada. Eu não lembro de quem é esse aforismo, mas nenhum extremo é saudável. Exatamente. Bom, pessoal, já batemos aí o nosso tempo de programa. Logo vai ter novos episódios com novos assuntos e entrevistados, e espero que vocês consigam acompanhar com a gente aí por bastante tempo. É isso aí, pessoal. Esse foi o Pode Qualquer Coisa de hoje, e logo logo a gente volta com mais um episódio. Até mais. Com idealização e apresentação de Eric Andrade e trabalhos técnicos e também apresentação de Rubens Macedo, esse foi o Pode Qualquer Coisa, o podcast onde tudo é possível.